Fala pessoal, Entre Linhas no ar. Mas quem não tá no ar é o Grêmio que, ó, caindo, tá caindo. A gente foi para Salvador enfrentar o Bahia, perdemos o jogo, perdemos a esperança e a vergonha na cara. E a gente fica pensando, o que aconteceu? Quais são as explicações para tudo isso? Vem conversar comigo um pouquinho e vamos tentar entender. Segue o canal, apoie o Entre Linhas pra gente poder estar sempre trazendo conteúdo para vocês, pra gente poder refletir mais do que trazer informação. Que vergonha, gurizada, que vergonha. Quando a gente perde assim, a gente fica tentando encontrar respostas, né, explicações por que todas essas coisas acontecem, por que isso tudo acontece com o Grêmio, e a gente fica pensando, refletindo, chegando cada uma às suas conclusões, né? Eu fiz a minha reflexão aqui e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo para tentar fazer um resumo de quais conclusões eu cheguei. E eu consegui chegar a 5 explicações, 5 motivos que nós vamos listar ao longo do vídeo aí para a gente tentar explicar por que o Grêmio perdeu para o Bahia e por que chegou no fundo do poço. Cala a boca, passarinho! Mas antes disso, deixa o teu like aí no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha tudo que a gente tem para falar sobre o Grêmio. Não perde nada, hein? Então vamos começar a nossa lista de motivos que fez o Grêmio perder o jogo na Bahia? Vamos lá. Primeiro deles, os desfalques. Essa vai ter gente que vai reclamar, que vai brigar comigo, mas a gente tem que dizer, os desfalques, né? Lucas Silva fez muita falta. Ele vinha sendo o fiador dessa campanha de recuperação do Grêmio, nessas últimas vitórias do Grêmio. Ele vinha sendo um dos melhores jogadores. E o fato dele estar suspenso para o principal jogo do ano, que precisava ganhar lá em Salvador, fez muita diferença. O meio-campo do Grêmio sentiu falta do Lucas Silva. Não só ele, mas também o Jonathan Robert fez falta lá no jogo de Salvador. Por ter sido expulso no jogo anterior contra o Flamengo, mal expulso, diga-se de passagem, fez falta. Aí vocês vão dizer, Jonathan Robert? Tu tá louco, Rodrigo? Não, não tô louco. É que o Jonathan Robert, de todas as peças testadas ali no caso de ausência do Douglas Costa, foi quem melhor deu resposta. Então o Douglas Costa não estava à disposição ou não estava pronto para jogar 90 minutos nesse jogo, o Jonathan Robert que podia ter jogado. Não foi porque estava suspenso, era um desfalque. Fez falta, sim senhor. Mais um motivo, a preparação mal feita. A sequência de jogos impediu o Grêmio de treinar. Nas últimas rodadas, o Grêmio não vinha treinando mais forte, mas apenas conversas, rachão e treino de bola parada. Tudo para tentar distensionar o ambiente, descansar os jogadores, devido ao pouco tempo de descanso entre uma partida e outra. Mas acabou que não deu certo, não surtiu o efeito esperado. A tensão só crescia e o time já não tinha um preparo dos melhores. E foi para o principal jogo do ano, mal preparado e tenso. Falando em tensão, vamos pular para o próximo item. Bastidores e clima de guerra. O Bahia já vinha trabalhando nesse clima de guerra já havia algum tempo. Vocês vão lembrar que tempo atrás um dirigente do Bahia fez uma entrevista, concedeu uma entrevista mencionando que havia uma operação Salva Grêmio no ar. Vocês lembram, né? Eu lembro. E com isso, dando esse tipo de entrevista, eles já davam mostras que estavam preparando um clima de guerra para essa partida que vinha mais adiante. O Grêmio e Bahia já se desenhava ser um jogo decisivo para ambas as equipes. E o que acontece? Com eles fazendo isso, com eles tensionando cada vez mais o ambiente, colocava o Grêmio numa saia justa. Ao mesmo tempo, as entrevistas dos dirigentes do Bahia, essas manifestações corriqueiras que eles vinham tendo ao longo das rodadas, fez com que a pressão surtisse um efeito na comissão de arbitragem, inclusive culminando na queda do Gaciba. E aí, quando caiu o Gaciba, o que aconteceu? A diretoria do Grêmio meio que deu uma apavorada e começou a pensar, o que o Bahia está fazendo? O Bahia está, né, moldando o ambiente a seu favor. Fazendo isso, dando essas entrevistas, os dirigentes do Bahia faziam com que os jogadores do Grêmio e a diretoria do Grêmio se sentissem cada vez mais pressionada pela questão da arbitragem, pelo condicionamento da arbitragem, a queda do Gaciba. E além de tudo isso, o próprio Grêmio vinha sendo muito prejudicado pelas decisões da arbitragem. Vocês vão lembrar algumas delas. E aí, com essa guerra dos bastidores, a direção do Grêmio começou a tentar contragolpear. E quando começava a botar um contraveneno aqui, a diretoria do Bahia começava a devolver lá. E ao mesmo tempo, o Grêmio levava pancada de tudo que é lado. Né? Teve o STJD armando aquela confusão lá, atrasando o julgamento do Grêmio na questão da torcida. Teve nota da Comissão de Arbitragem do Rio de Janeiro, da onde veio o árbitro da partida contra o Bahia, que por sinal foi muito bem no jogo. E aí, com esse monte de coisa colocado dentro de uma panela de pressão, isso tudo foi se transformando num ensopado, pressionando o ambiente, pressionando a diretoria, pressionando os jogadores do Grêmio. E aí, a gente já linka para o item seguinte, que a gente vai falar da nossa lista. Quarto item, sobrecarga física e psicológica.
Com todo esse ambiente de pressão, acabou que os jogadores e a diretoria foram sentindo o clima, sentindo a pressão. E essa pressão vinha não só de fora, mas também de dentro. Por exemplo, a gente ficou sabendo pelas entrevistas de que na preparação da partida os diretores do Grêmio foram fazer uma palestra para os jogadores mencionando para eles com relação à realidade do clube caso houvesse um rebaixamento para a segunda divisão. E aí coloca já nos pesos dele, que já devem estar bastante abalados e transtornados, mais um piano para carregar, né? Se vocês perderem, vocês vão deixar mal as pessoas que vão ficar aqui no clube, por mais que alguns jogadores possam não ficar. Eu, particularmente, achei esse discurso um tiro no pé, porque o time que já vinha se sentindo pressionado, já vinha se colocando num ambiente de pressão verdadeira, acabou, com a ajuda da diretoria, botando um pouco mais o peso nas costas, e que eu acho que pode ter contribuído para a gente perder essa partida. E com todo esse ambiente de pressão, com tudo isso acontecendo, obviamente os jogadores sentiram o peso, sentiram a pressão, e a gente pôde ver isso ao longo da partida. Alguns deles cometendo erros infantis, né? Por exemplo, a cobrança de lateral do Wanderson na cara do jogador do Bahia. O que foi aquilo? Coisa horrorosa. O erro do Jeromel, o erro do Chapecó, o erro do Jeromel. Poxa vida, o Jeromel, que é um zagueiro, que é um ídolo, né? Um cara muito seguro, ele foi dar uma atrasada com absoluta confiança e o Chapecó se apavorou completamente. Vários erros cometidos que foram demonstrando o quanto cada jogador vinha sentindo, cada um à sua maneira, a pressão do jogo. E aí vai ter gente que vai chegar para mim e vai dizer: ai, Rodrigo, como é que tu vai me dizer que esses caras ganham esse caminhão de dinheiro, estão sentindo a pressão, tem que aguentar no osso, Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Os caras podem ganhar muito dinheiro, mas dinheiro não traz a paz, né? A gente, inclusive, fez uma entrevista numa live aqui com o Maurício Marques, psicólogo esportivo, e ele falou justamente sobre isso, sobre a questão de que o dinheiro não resolve todos os problemas. O Maurício comentou que o jogador, por mais profissional que seja, também sente isso. Por mais que ele ganhe bem, também sente isso. E outra, o jogador tá ali, ele pode ser ruim, a gente pode achar que o jogador é ruim, mas o jogador tá ali. Se tem alguém que contratou ele, botou ele em campo, a culpa não é dele. A gente tem que ter noção disso daí. Então, o jogador, por mais que a gente ache o cara ruim, que a gente reclame que o cara não serve, é isso e aquilo, ele vai sentir. Não tem como não sentir, gente. E por último, e mais importante de todos, por que o Grêmio perdeu? Número 1, time mal escalado, postura covarde. 2 palavras para vocês. 3 volantes. Por que 3 volantes? O Grêmio já vinha mostrando uma forma de jogar que estava funcionando, funcional, nós fizemos um vídeo anterior aí falando sobre isso, a questão da funcionalidade do time, com um meio armador centralizado e 2 extremas. E o Grêmio optou pela escalação de 3 volantes. E mais ainda, alçando um guri que até pouco tempo atrás estava lá arquivado, e aí, não sei se o cara estava treinando que nem um cavalo, se transformou no titular para o jogo mais importante do ano, o Victor Bobsi. Alguns outros guris que vinham jogando com uma frequência maior foram escanteados, inexplicavelmente, e o Victor Bobsi acabou ganhando a posição a ponto de ser jogado como titular no principal jogo do ano. Não que eu não goste dele, mas ficou estranha essa ascensão meteórica dele aí. E tanto é verdade que era um negócio meio estranho, que teve ainda a questão do Campas, que andou sentindo panturrilha, não sei o que o cara andou sentindo, dor muscular, depois vieram dizer que era um negócio com sintomas gripais, aí acabou que ele ficou bom do dia para a noite, e aí entrou, ficou no banco. Mas enfim, o que acontece? Com 20 minutos, o Grêmio já perdendo de 2-0, aquela lambança toda no começo do primeiro tempo, já me entra o Campas no lugar justamente de quem? Do Victor Bobsi. Então tá ali, atestado de erro, atestado de que foi mal pensado, mal planejado, e mais do que isso, de que não funcionou. O Grêmio teve que correr atrás. E aí, tendo que correr atrás com 2-0, fica complicado. Além da escalação dos 3 volantes, a gente tem que falar de uma coisa. Alisson. O Alisson chegou no Grêmio em 2018 para ser o substituto do Pedro Rocha, quando o Pedro Rocha acabou sendo vendido. De lá para cá, o Grêmio usou a figura do Alisson como uma figura média, um exemplo médio do futebol do time. Tanto que o Alisson se transformou numa figura praticamente intocável. Ele está em todos os times de todos os treinadores de 2018 para cá. Se ele não foi titular, ele era o 13º jogador. 13º não, 12º, Rodrigo, não fala bobagem. E aí o Alisson se transformou na figura média de qualidade. Todo jogador que chegava era tipo Alisson, né? Era um Tassiano, era um Thiago Neves,
era um Robinho. Então eram todos jogadores ao nível de Alisson, nessa faixa de qualidade, que obviamente foi transformando o Grêmio num monte de naba, num monte de jogador medíocre para baixo. O time, obviamente, caiu na sua qualidade média. E aí a gente viu o retrato disso no jogo contra o Bahia, com um time montado cheio de jogadores medianos e, quando muito, um cara de qualidade diferenciada, que é o Douglas Costa, no banco, que é outro erro gritante de escalação. Se ele tinha condições, ele tinha que ter começado a partida. Esse aí talvez tenha sido o principal problema e erro na escalação do time do Grêmio. É isso aí, galera. Esses foram os 5 principais motivos que eu acho que contribuíram para o Grêmio ter perdido e praticamente dado adeus para a Série A no Campeonato Brasileiro, em frente ao Bahia. Comenta aí no vídeo o que vocês acharam, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente, continua com a gente para mais notícias sobre o Grêmio. Um grande abraço, tchau, tchau. Lá vem mais um avião. Deu aí? Esse 5 aqui me lembra 5-0. Saudade. Volta, Cebolinha!